Olá, bom dia aí do Brasil, boa tarde aqui em Portugal. Vamos esperar um pouquinho o pessoal entrar. Oi, Luana, tudo bem? Oi, Paulo, a Érica, o Felipe, o Adal de novo, tudo bem, Adal? Eliezer, o Vitório. A nossa convidada de hoje, a Universidade Lusófona do Porto, já está aqui com a gente. Vou só esperar um pouquinho eles entrarem. Boa tarde, Érica. Muito bem. Pronto. Então, a live de hoje, como eu já falei, tem a participação especial de uma das nossas parceiras há longo tempo, desde o início da Edu Portugal, que pertence ao Grupo Lusófono, que é um dos maiores grupos educacionais de Portugal, tá? É a Universidade Lusófona do Porto. A participação de hoje, representando essa instituição, é do Dr. Duarte Gomes, tá? Eu vou passar, ele é responsável pelo gabinete de marketing e de comunicação. Vou chamar aqui para ele participar e a gente já começar a nossa live. Então, só um pouquinho, vamos esperar aqui eles aceitarem o convite e o Duarte participar da reunião aqui da nossa live de hoje, tá? Lembrando que a Universidade Lusófona do Porto, espera só um pouquinho que ele está entrando, Duarte. Olá, Cris, estás-me a ouvir? Olá, estou a ouvir, mas nós não estamos lhe vendo. Só um bocadinho. Então vamos lá, vamos esperar só um bocadinho, como dizem cá em Portugal. Ele já deve entrar novamente. Então, só para que vocês saibam um pouco sobre a Lusófona do Porto, enquanto ele vai entrando, se conectando aqui conosco, vou contar só um pouquinho para vocês a oferta diversificada que eles têm. Oi, Duarte. Não, não estamos a lhe ver. Ok, ok. É. Então vamos lá chamá-lo novamente, que nós estamos com um probleminha técnico ali com a Lusófona do Porto. Só um minutinho. Vamos chamar novamente. Ok. Vamos ver se agora a gente consegue estabelecer contato com a Lusófona do Porto. Olá, Está parada a Duarte. imagem, não está? Não, você está entrando Olá, pelo Cris. Instagram? Estou entrando pelo Instagram, sim. Sim, mas não, desculpa, a pergunta não era essa. Você está Pelo telemóvel. pronto, mas nós não estamos lhe vendo. Mas tudo bem, enquanto não nos vemos, eu acho melhor nós começarmos, porque nós temos uma participação boa aqui. Vai ser uma pena não poder lhe ver, mas nós conseguimos ouvi-lo. Eu estava aqui, inclusive estava aqui à porta para vos mostrar o Porto, um bocadinho do Porto, para vos mostrar mais ou menos onde é que estávamos. Que acho que também era giro conhecerem Ah, um bocadinho, mas não conhecendo, mas estou com os dados móveis, portanto, teoricamente não será da net. pronto, mas provavelmente deve ser algum problema com os dados móveis, porque só entra a voz, não vem o vídeo. Que Ah, mas é uma pena. Olha, ele saiu de novo. Vamos tentar chamar a Lusófona do Porto novamente. Seria fazer uma coisa gira, que era mostrar para vocês um pouco do Porto, que seria linda, uma cidade maravilhosa. Mas vamos ver aqui se ele volta novamente. Pronto, vamos ver um pouquinho. A ideia foi boa, mas enfim. Oi, Duarte. Oi, já me conseguem ver? Não, 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 ainda não. Caramba, que pena, que pena. Pronto. Bom, vamos. Se você quiser ir chegando para a tua sala, aí Já talvez estou seja um na minha lugar que sala. você. Já Pronto, estou na mas minha não. sala. Pronto, não estamos lhe vendo, mas não há problema. Então, como eu estava dizendo a vocês, a Lusófona do Porto é uma universidade bem interessante e eles têm uma oferta formativa muito diversificada. Então, se você, brasileiro, tem interesse, e aí eu vou passar algumas áreas que eles têm, tá? Não vou passar todas, porque são muitas, mas só para a gente não pecar aqui para falhar com ninguém, passa pelos cursos relacionados a artes dramáticas, design, direito, engenharias, comunicação, videojogos, que é um curso super bacana e muitos brasileiros têm interesse, educação física, gestão, psicologia, serviço social, turismo, entre vários outros, tanto na área de pós-graduação, tanto para pós-graduação, mestrados e também doutoramentos, tá?
Esse é a oferta formativa da Lusófona do Porto. Vamos só esperar aqui, ver se ele entra novamente. Não, a Tru está perguntando se tem veterinária. Na Universidade Lusófona do Porto não tem curso de medicina veterinária. Isso é da Lusófona de Lisboa. Nós entraremos com a Lusófona de Lisboa nas próximas semanas e aí participe para você perguntar sobre a medicina veterinária, tá bem? Duarte, então, sim, aproveitando aqui a sua voz, infelizmente não podemos lhe ver. Pois é, pena, porque eu tentei de tudo já. Pronto, então vamos lá fazer algumas perguntas. Só um minuto, faz favor, que eu tenho uma colega que está aqui comigo, que é a Clarissa, trabalha no Gabinete de Acesso e Apoio ao Estudante, é brasileira, portanto poderá ser interessante também para esclarecer algumas dúvidas, para esclarecer algumas questões mais pertinentes ligadas à vinda dos estudantes brasileiros para Portugal. Olha, a nossa live de hoje com a Lusófona do Porto está realmente com alguns problemas aqui, mas eu vou respondendo enquanto isso as perguntas de vocês, tá bom? A Carla pergunta se tem comunicação. Tem sim, eles têm um curso muito bom na área de comunicação lá. Entra no site tanto da Lusófona do Porto quanto na Edu Portugal, que tem a página da Lusófona, tá bem? E vocês conseguem, então, ver toda essa oferta formativa e o curso de comunicação, que é o que você pretende, Carla. Mas eles têm sim, tá bom? Agora sim, estamos vendo. Sim, agora já está a funcionar, está a funcionar. A Clarissa, olá. Meu nome é Duarte, muito gosto a todos os que estão a assistir. Vamos tentar fazer o melhor que conseguirmos. Ok, então vamos lá, Duarte. Em primeiro lugar, a ideia de apresentar o Porto foi excelente, mas infelizmente não deu certo. Mas então, conta um pouquinho para os nossos estudantes que estão participando da nossa live, onde exatamente está sediada a Universidade do Porto, que eu sei que está num ponto super charmoso da cidade, mas conta pra gente onde está localizado e por que eles têm que escolher a Lusófona do Porto como a sua universidade para estudar em Portugal. Assim, antes de mais nada, acho que é importante realçar que a cidade do Porto é a segunda maior cidade do país, mas mesmo assim é uma cidade extremamente acolhedora. Acolhedora no sentido da população, acolhedora no sentido do próprio companheirismo e da própria cidadania e a forma como acolhe cidadãos estrangeiros. É uma cidade ainda agora muito virada para o turismo, e isso poderá trazer coisas benéficas e coisas negativas, mas falando das coisas benéficas. Primeiro, a Universidade do Porto está no local que eu considero o local mais bonito do Porto, que é o centro, perto de monumentos como a Estação de São Bento, que foi considerada uma das estações mais bonitas do mundo, perto da Muralha Fernandina, perto da Torre dos Clérigos, da Sé do Porto, entre outros monumentos engraçados. A nível de transportes também é muito importante realçar, porque os centros da cidade são sempre mais caros para se habitar. Portanto, acho que é importante realçar que, não havendo a possibilidade de estar a morar no centro do Porto, poderão morar na periferia. Portanto, no exterior do Porto, em cidades como Gaia, que os preços descem ligeiramente, e depois existem todo o tipo de transportes. O trem, o comboio, o metro e o elétrico. Por exemplo, os autocarros, os ónibus. Portanto, tem essa vantagem e acho que é uma das grandes vantagens. A nível do porquê de escolher a Lusófona, nós temos efetivamente uma oferta muito diversificada, sem dúvida, mas um dos nossos objetivos, que sempre foi um dos nossos grandes objetivos, era apostar na qualidade do corpo docente. Okay? A nível de professores, todos eles têm têm bastante currículo na área e não são só professores, muitos deles trabalham e, portanto, nós tentamos que os cursos sejam o mais práticos possíveis. Isso é um ponto muito importante, porque quando você tem um corpo docente que também tem essa vivência no mercado de trabalho, isso traz também uma proximidade e um conhecimento muito grande para os nossos estudantes que estão em vias de entrar para esse mercado de trabalho. Exatamente. Então, os professores conseguem já trazer muitas informações e explicar exatamente como é que isso vai funcionar. No que eu quero dizer é essa transição, digamos assim, entre a universidade e o mercado de trabalho. Exatamente. Boa, muito bem. Pronto, então assim, Duarte, então o estudante brasileiro aqui, a gente já está com várias perguntas aqui, tem uma
Tem uma pessoa que está fazendo uma pergunta se o curso de comunicação vai ficar no polo antigo ou já no edifício novo. Como é que é essa história desse edifício novo da Lusófona do Porto? Na verdade, vão ficar no mesmo edifício. O novo edifício da Lusófona do Porto é uma expansão do antigo edifício, portanto, fica exatamente no mesmo sítio. A diferença é, efetivamente, ser mais novo, ser mais recente, estar a acabar agora de ser construído. O objetivo é que em outubro já esteja tudo em ordem para os alunos começarem a frequentar e tentar ao máximo aproveitar este novo edifício. Portanto, fica no mesmo sítio, fica no centro do Porto. Pronto, então, Renata Freitas, a sua pergunta já está respondida. É só uma expansão do edifício sede e que com instalações mais novas, agora remodeladas e tudo mais. Exatamente. Boa. Então, conta pra gente, o estudante brasileiro que quer ingressar para uma graduação, para uma licenciatura, no caso, Sim. na universidade, ele pode utilizar as notas do Enem, correto? Exatamente, Pronto. exatamente. Então, conta pra gente qual é a nota mínima, como é que funciona o ingresso do estudante brasileiro, apenas com a cidadania brasileira, via Enem. Ok. Neste caso, o estudante brasileiro que tenha realizado o Exame Nacional de Ensino Médio pode ingressar na universidade. Existem, obviamente, condicionantes, porque o Exame Nacional de Ensino Médio, a escala de classificações é totalmente diferente da nossa escala de classificações vocês têm outro nome para a escala de classificações. Sim, a escala, na verdade, a escala de classificação, vamos explicar mais ou menos o que é a escala de classificação para que os brasileiros consigam entender. Aqui em Portugal, as notas vão de 0 a 20. No Brasil, ela vai de 0 a 10. Então, essa escala de classificação, a gente precisa de uma indicação da escola, certo? Informando que a nota dele vamos dizer que ele tenha tirado um 8, certo? Que esse 8 é 8 entre 0 e 10. Se ele não trouxer essa escala de classificação para a gente, esse 8 acaba valendo como 8 e fica uma nota vermelha. Se trouxer a escala de classificação, esse 8 equivale a mais ou menos um 16. É por isso que é muito importante trazer a escala de classificação. Tá, e no caso do Enem? Deixa eu só te interromper um pouquinho, Duarte, para explicar, para passar também essa informação que ela explicou lindamente, mas só para entender essa escala de classificação no brasileiro, é simplesmente o tal famoso CR, ou a média geral. Exatamente. O que vocês precisam apresentar para efeito da lusófona, além da nota do Enem, o que ela explicou muito bem, é a média geral do ensino médio, ou seja, qual é o seu coeficiente de aproveitamento ao longo dos 3 anos de estudo aí no Brasil. Pronto. Exatamente. Uma coisa que é importante realçar no Enem é que os exames em Portugal são específicos. É exame de português, exame de matemática, exame de economia, mas cada exame representa isso mesmo, um exame. No caso do Enem, que envolve várias matérias num só exame, aquilo que nós fazemos é, dependendo do curso em que a pessoa quer ingressar, nós utilizamos a nota, por exemplo, da redação, das línguas e as suas tecnologias. Isso, exato. Linguagens e as suas tecnologias são poucos, mas são diferentes. Exato. E utilizamos isso para fazer o cálculo para ingresso. O cálculo tem que dar, no mínimo, 95 pontos, que é os tais 9,5 de uma escala de 0 a 20. Agora também para traduzir isso que o Eduardo está falando para vocês aí do Brasil. O que ele está falando o Enem, como vocês sabem, são 5 disciplinas, não é? E de acordo com o curso que vocês optarem por se candidatar na Universidade Lusófona do Porto, cada curso tem um peso diferente para cada uma dessas notas do Enem, tá? E, de acordo com esse peso, quando ele diz vocês têm que tirar pelo menos 95, como que vocês chegam nesse cálculo? Como o Enem é de 0 a 1000, e essa nota que o Duarte acabou de passar, ela é de 0 a 200, basta vocês pegarem a nota do Enem e dividir por 5. Vai dar certinho e vai chegar no mínimo de 95, certo? Exatamente, sendo que têm percentagens diferentes. Sim. Neste caso, por exemplo, a redação pode valer 30% e as linguagens e as suas tecnologias 40%. Aqui depois o cálculo é feito mais ou menos dependendo do curso, obviamente. Pronto. Olha, Duarte, eu vou só mudar aqui um pouco o tom da nossa saída de Enem, porque tem muita gente perguntando sobre pós-graduação, mestrado, então vamos só responder umas perguntinhas aqui das pessoas que me passam o seguinte...
O mestrado em Direito, ele é presencial, ele é B-Learning ou ele é e-learning? Neste caso, todos os nossos cursos, e isso é importante realçar, todos os nossos cursos são presenciais. Perfeito. Esta situação do Covid-19 obrigou-nos a adaptar-nos e a redirecionar isso, todo o ensino para e-learning. Mas o nosso objetivo é permanecer no presencial, pelos vários fatores positivos que isso agrega, nomeadamente a questão de uma ligação diferente entre docente e estudante, que acho que é importante até para a aprendizagem. Tem vários fatores, a própria convivência, a própria vivência universitária que eu considero, e a Clarissa de certeza que também, importantíssima para o dia-a-dia do estudante. Portanto, o nosso objetivo é permanecer no presencial. Se eventualmente, que poderá acontecer, nós recorrermos ao online, será uma parcela, nunca a totalidade. Perfeito. Olha, e por falar nisso, temos uma estudante que eu não sei se ela é estudante ou ela já se formou na Lusófona do Porto, e ela chama Ana Miranda, e ela diz o seguinte: a Lusófona do Porto é uma excelente universidade e eu repetiria o meu curso. Ela gostou muito. Boa, ainda bem, ficamos muito felizes. Pronto. Tem a Gabi também, a Gabi Walterman está perguntando o seguinte: como funciona para quem quer transferir o curso de graduação, no caso do Brasil, para terminar o curso aí na Lusófona do Porto? Existe essa opção? Mais ou menos. Ou seja, existe a opção da pessoa vir estudar para Portugal e pedir as equivalências. No entanto, não existe para estudante internacional, seja de que nacionalidade for, não existe a modalidade de mudança de par / instituição curso. Aquilo que existe é uma candidatura como estudante internacional, certo? Com INEM, se preencher e se tiver feito a entrada na instituição brasileira com INEM, pode pedir equivalências a posteriori. Pronto, então um aluno que, vamos supor... Exato, então um aluno, vamos colocar um exemplo que ele faça comunicação no Brasil e ele quer transferir para a Lusófona do Porto, ele vai fazer um processo como se ele fosse entrar no primeiro ano. Após ele ser aceito, aí ele traz as emendas, que são os conteúdos programáticos, e aí solicita a acreditação dessas disciplinas. Tá certo, Clarissa? Exatamente, é isso mesmo. Lembrando sempre que essa documentação precisa estar apostilada. Ah, ótima dica aí que a Clarissa está falando. Para quem não sabe, para quem ainda não sabe o que é uma apostila diária, é um selo europeu que você coloca atrás dos documentos acadêmicos e que torna esses documentos, então, válidos para que eles sejam utilizados aqui em Portugal e em toda a comunidade europeia. Tá bem? Exatamente. Boa. É isso mesmo. Ótimo. E aqui tem mais uma pessoa perguntando agora sobre pós-graduação. Como que faz o processo de ingresso, seja para uma pós-graduação ou para um mestrado na Lusófona do Porto? Neste caso, o tipo de ingresso será sempre titular de curso superior estrangeiro, ok? Existe efetivamente uma distinção entre a graduação internacional e a graduação portuguesa, ok? Portanto, como titular de curso superior estrangeiro, a candidatura é exatamente igual para nacional. A única questão é que o histórico escolar, o diploma e a questão da tal escala de classificação tem que ser devidamente apostilada. De resto, porque só assim os documentos estrangeiros têm valor no país que recebe, neste caso Portugal. Perfeito. Então, só para reforçar, e vamos pecar aqui pelo excesso, pós-graduação e mestrado não tem nenhuma prova de ingresso. Nenhuma. Então, todo o processo seletivo, digamos assim, de seriação, ele se dá única e exclusivamente de forma documental. Isso, é uma análise documental, exatamente. E nessa análise documental é importante salientar que o currículo vitae conta. Ok? Porque é feita uma avaliação do diploma, do histórico escolar, mas também do currículo vitae e é atribuída uma nota a cada um desses setores. Também é importante lembrar, pessoal, que o currículo tem que estar no modelo europeu, tá? É no modelo Europass. Eles conseguem acesso a existe um site, Europass, eles conseguem acesso e conseguem criar o seu currículo no modelo europeu. Exato. E depois, nesse currículo, nesse link que a Clarissa falou, é só vocês pesquisarem no Google, coloca lá Europass, e você consegue gerar o PDF, que é o documento que a Clarissa está citando, que é obrigatório
para quem, então, quer se candidatar a uma pós-graduação ou um mestrado aqui na Universidade Lusófona do Porto. Exatamente. Perfeito. Exatamente. Pronto, então vamos seguir aqui. Agora a Gisele está fazendo, já complicou um pouco mais. A Gisele está perguntando assim, ok, eu estou interessada, mas eu tenho a cidadania europeia. Eu posso entrar com o Enem? Qual que é a resposta? Agora complica ligeiramente. Efetivamente complica. Complica porquê? Porque a Direção-Geral de Ensino Superior portuguesa emitiu um comunicado sobre a questão de existir nacionais de Estados europeus. Ok? Neste caso, para ingressar, terá que realizar um exame na nossa instituição. Ótimo. Okay? Um exame que, no caso da universidade, existem 4 exames possíveis, dependendo da área que quer ingressar. Duarte, mas só me pergunto, desculpa te interromper, mas essa prova que você está falando, a prova do exame, é o exame interno da lusófona. É interno da lusófona. Que também aceito para o estudante brasileiro que tem dupla nacionalidade? Não. O estudante brasileiro com dupla nacionalidade tem vários critérios. Pronto, vamos lá. Várias condições. Então vamos só para não confundir a pergunta da Gisele aqui. Sim. A pergunta da Gisele é, eu tenho uma dupla cidadania europeia. Então, ela tem que fazer o exame nacional agora em 2021. O exame nacional, exatamente. Pronto. Exatamente. Neste caso, já não conseguiria fazer este ano. Querendo ingressar este ano, existiriam outras possibilidades, mas as candidaturas ou as inscrições para o Exame Nacional Português já terminaram. Portanto, já só conseguiria fazer para o ano letivo 2021-2022. É perfeito, é o que ela quer, pode falar. Ok, então... E existe uma nova determinação, que não é garantida agora, é que o brasileiro que tenha nacionalidade portuguesa e que tenha feito o Enem, ele pode ir na DGES, que é a Direção Geral... Desculpa, Clarissa, eu vou te interromper nessa... Desculpa, te peço 1000 desculpas para te interromper nessa questão. Porque essa informação, eu não gostaria nem que você passasse adiante, porque nós fizemos uma reunião com a DGES ontem. Nós tivemos uma reunião com a DGES ontem, isso não é verdade. Não, isso não é verdade. Só para explicar para vocês, deixar claro isso, e mais uma vez, me desculpa te interromper, Clarissa, mas é só porque a live fica gravada e a gente tem que tomar muito cuidado para não passar nenhuma informação e essa informação não está correta. Mas é assim, o estudante com nacionalidade brasileira, única e exclusivamente, ingressa com a nota do Enem. E o estudante com dupla nacionalidade europeia tem que vir cá em Portugal realizar o exame nacional, que é o seu caso, tá, Gisele? Mas a Lusófona do Porto tem uma coisa super bacana para falar para você que vem para cá fazer o exame nacional, que tem a dupla cidadania, mas fala assim, meu Deus, como que eu vou fazer esse exame nacional se eu não sei exatamente como que ele acontece? Então, a Lusófona do Porto tem uma coisa super bacana, que é um curso preparatório presencial, certo? Exatamente. Este ano funcionou de forma diferente por questões ligadas à pandemia, mas o curso é efetivamente presencial. E depois está relacionado com o exame necessário para ingressar na universidade, não precisando frequentar o curso preparatório completo, ou seja, das várias disciplinas, mas apenas da disciplina que interessa para realizar o exame. Exato. Isso é uma coisa muito bacana que a Lusófona tem, que essa informação, esse curso preparatório, você tem as aulas certinhas de acordo com a disciplina que você pretende fazer aqui em Portugal, pretende concorrer para ingressar para o curso, então, da Lusófona do Porto. Isso é bem, bem interessante para vocês que têm essa nacionalidade europeia. Porém, para aquela pessoa que fala assim, poxa, bacana, gostei, mas eu não tenho cidadania europeia. E tem um problema, eu sou brasileiro e eu não tenho mais o Enem válido. Como que eu faço para ingressar para a Universidade Lusófona do Porto? Tem como se eu não tenho o Enem válido? Porque só valem o Enem dos últimos 3 anos. Então, para esse ano letivo, seria o de 2017, 18 e 19. Ou para o ano que vem, se você vai fazer o Enem em janeiro, né? Que esse ano o Enem do Brasil vai acontecer só em janeiro de 2021. Então, você poderia usar o Enem de 20, 19 e 18. Mas se você não tem mais o Enem, é possível ingressar na Lusófona realizando a prova interna?
É mais do que possível. A prova interna é, no fundo, uma adaptação do Exame Nacional Português, mas para estudantes internacionais, brasileiros e de outras nacionalidades, principalmente pertencentes aos PALOP, ok? E aos CPLP, porque é a língua, por exemplo, mais de 50% dos nossos cursos exigem o exame de português. Portanto, exigindo o exame de português, eles fazem na nossa instituição, ou se porventura quiserem realizar esse exame no Brasil, porque também podem realizar o exame no Brasil, na Faculdade Lusófona de São Paulo e na Faculdade Lusófona do Rio de Janeiro, podem fazê-lo sem sair. Claro que a questão do curso preparatório ficaria um bocadinho mais complicado, porque também existe curso preparatório para estudantes que realizam o exame interno. Exato, pronto. Mas aí, para quem está querendo o curso preparatório, depois a Edu Portugal tem uma super novidade que o Adalto está acompanhando a gente aí, que é o nosso representante no Brasil. Depois a gente vai falar sobre o curso preparatório em São Paulo e em breve no Rio de Janeiro também. Então isso também vai ajudar para os alunos irem melhor nas provas de ingresso da Lusófona. Claro, claro. Pronto, olha que Acredito bacana. Olha aqui, Clarissa e Duarte, temos mais um aluno, o Pedro, que diz: já fiz minha inscrição no doutoramento em artes dos mídias em 2020 e 2021. Então, ele vem para Portugal esse ano. Vem para Portugal esse ano. Boa. E vai correr tudo bem, certamente. Seja bem-vindo, Pedro. Bem-vindo. Boa. Muito bem. Aqui tem... O Pedro está fazendo uma outra pergunta. Deixa eu ver aqui. Desculpa, não é o Pedro, é o Bill. Está perguntando se existem mestrados que sejam feitos durante as férias. Tem algum curso de verão, algum mestrado que é possível ser feito durante as férias? Isso é uma pergunta recorrente que aqui em Portugal é chamado de mestrado com regime intensivo, mas eu acredito que a Lusófona do Porto não tem esse tipo de curso, pois não? Não, tivemos uma turma em tempo por causa da procura, porque era uma parceria que nós tínhamos com uma instituição do Brasil, em que eles tinham um curso intensivo, em que estavam X tempo no Brasil, X tempo em Portugal, mas foi exceção, não é regra. Pronto, o Bruno também está perguntando aonde... essa pergunta é muito fácil. Aonde que ele pode consultar os cursos de mestrado que a Lusófona do Porto possui? Qual é o link? No nosso site, www.ulp.pt. Pronto, facinho, não é? Pode Sim, consultar lá no site, tanto da Lusófona, quanto também pode pesquisar no site da Edu Portugal. Tem uma página exclusiva da Lusófona do Porto com toda a oferta formativa, os valores, os cursos, o período de candidatura, tá tudo direitinho lá para vocês. Tá bom? Então, vamos seguir aqui. Mais uma outra pergunta que as pessoas estão interessadas é o seguinte. Uma pessoa hoje que não tiver tempo hábil de fazer a prova de ingresso, por exemplo, mas ela quer muito vir para Portugal. Conta para nós, Duarte e Clarissa, como que funciona a inscrição das unidades curriculares isoladas? O que é isso? Para que serve? E como que o aluno brasileiro pode se inscrever e depois dar prosseguimento, digamos assim, ao curso pretendido na Lusófona do Porto? Ok. Nós, na Universidade Lusófona do Porto, temos a modalidade do aluno externo. O aluno externo é aquele aluno que, não tendo condições para ingressar já como interno, por exemplo, a questão da prova de ingresso, pode frequentar um limite de 60 créditos. No Brasil também tem a questão dos créditos. São os ECTS. Exatamente, ECTS. E o máximo de 60 ECTS, que é o equivalente a um ano. Portanto, o que é que aconteceria? O estudante viria para Portugal, frequentaria o primeiro ano do curso em que pretendesse ingressar e no final desse primeiro ano, já com os 60 créditos realizados, fazia a prova de ingresso, passava para interno. Depois de passar para interno, todas as unidades curriculares realizadas na ULP como aluno externo, em unidades curriculares avulsas, eram creditadas. Portanto, ingressava automaticamente no segundo ano. Pronto, então é uma outra modalidade que é possível aqui pela lei portuguesa e é muito interessante, principalmente para aquelas pessoas que perderam, por exemplo, você perdeu o prazo para fazer a prova de ingresso, mas você quer muito vir para cá. Essa é a forma ideal. Você, como o Duarte explicou, você pode vir como estudante externo, tá?
pode fazer as disciplinas normais do primeiro ano, que o que ele quer dizer com 60 créditos é o que corresponde a um ano de estudos aqui em Portugal. Então, você tem o ano inteiro, vocês podem entrar lá no site da Lusófona do Porto, ver o curso pretendido, vai lá em plano de estudos, ver o primeiro ano, todas as disciplinas que vocês terão, pode se inscrever em todas aquelas disciplinas do primeiro ano, e depois, no segundo ano, aí sim, se prepara bem, faz a prova, passa e pede acreditação das disciplinas e segue o segundo ano lindamente em Portugal. Exatamente, e convém estar a preparar-se desde o início do ano para a prova. Exato. Quanto melhor for preparado, mais facilidade terá. Não é? Exatamente, é isso aí. Essa é a forma mais fácil. Então, mais uma questão que as pessoas estão perguntando agora, mas em respeito às propinas, né? E é um ponto que tem algumas pessoas questionando se tem algum tipo de bolsa, qual é o valor que ronda mais ou menos as propinas, que são, apesar desse nome não ser muito bom, né Clarissa, para o brasileiro, né? Para brasileiro é complicado. O brasileiro é complicado esse nome, mas é o valor anual das universidades aqui em Portugal, e é sempre o valor por ano, tá? Nunca o valor por mês, tá? Então, pergunta é, mais ou menos, qual é a faixa de preço dos valores anuais? Pode ser parcelado ou não? E se tem bolsa? Como é que funciona? Tem alguma bolsa de desconto? São 3 perguntinhas aí para vocês. Ok, eu respondo às 2 primeiras, a da bolsa, e eu passo para a Clarissa. Ok. Pode ser? Pode. A nível de propina anual, ronda aos 3.600 euros. Boa. Ok? Que fica dividida mais ou menos em 11 prestações. Ok? Importante realçar que no primeiro ano, por uma questão de fidelidade e de ligação do estudante internacional à universidade, é exigido que pague as 2 primeiras mensalidades. Ok? Não o ano completo, mas as 2 primeiras mensalidades. E que só volta a pagar. As mensalidades são de setembro a julho, portanto só volta a pagar a mensalidade em novembro, porque as primeiras 2, que é setembro e outubro, ficam pagas no ato da matrícula. Perfeito. Matrícula, exato. Perfeito. As bolsas, vou passar à Clarissa. Então, para os brasileiros existem as bolsas de CPLP, que são as comunidades que falam a língua portuguesa, certo? Após feita a matrícula, o aluno vem até a universidade, existe o gabinete do SASE, certo? Que é o gabinete de bolsas, vai conversar com a pessoa responsável. E essa bolsa funciona como? É uma porcentagem que é dada de acordo com as informações que o aluno dá para a gente, certo? De quanto economicamente, certo? A parte a renda, a parte sim, exatamente. financeira. A parte financeira dele, dos custos e dos ganhos, né? Enfim. Claro. E é atribuído uma porcentagem de desconto no valor da propina mensal. Pronto. E isso, Clarissa, vale só para quem está cursando uma licenciatura? Ou isso também é válido para pós, para mestrado ou para doutoramento? Porque eu tenho uma pessoa perguntando se a bolsa de CPLP ela serve também para doutoramento. Para doutoramento, nós temos umas bolsas específicas. Então, depende de pessoa para pessoa, de curso para curso, certo? Okay. Então, essas bolsas da CPLP, elas não são válidas para o doutoramento. O doutoramento é um caso à parte. Agora, para mestrado e para pós-graduação, sim. Boa. E para licenciatura também? Diz, claro, e licenciatura também. Pronto. Então, agora só uma outra questão. A bolsa da CPLP, que é da Comunidade dos Países da Língua Portuguesa... ela somente pode ser solicitada após o aluno já estar matriculado na universidade. Exatamente, é isso mesmo. Perfeito, pronto. Então, tomem muito cuidado com isso. A bolsa... E é importante realçar que pedindo... Desculpa, Cris. Não pode falar. Que pedindo esta bolsa do CPLP, pode ser atribuída uma percentagem, por exemplo, 25%. Como o estudante é obrigado à partida a pagar as 2 primeiras mensalidades, esses 25% que seriam atribuídos na primeira e na segunda mensalidade serão descontadas nas outras mais à frente. Exatamente. Okay? Boa. É importante. Pronto, então já respondi a pergunta de várias pessoas que estão falando sobre bolsas de estudo. A Clarissa já respondeu, o Duarte também já passou tudo direitinho. E a Iane está perguntando o seguinte... Mas, então, estou interessada no curso de mestrado e eu quero saber o seguinte, as candidaturas estão abertas? Neste momento, as candidaturas estão abertas, quer para mestrado, quer para licenciatura.
E para Boa. pós-graduação. Também podem vir para a pós-graduação. Nós, neste momento, estamos numa fase de candidaturas para licenciatura que vai até dia 28 de agosto. Ok? Para estudante internacional vai até dia 28 de agosto e os resultados são afixados dia 28 de setembro. Ou seja, a colocação, a pessoa saber se entra ou não, é no dia 28 de setembro. Perfeito. Okay? Boa. Então, para você que está ouvindo a gente aqui, ainda dá tempo de se inscrever na Lusófona do Porto. Candidaturas abertas para as licenciaturas, pós-graduações e mestrados. Provavelmente doutoramento também. Sim, sim. Boa. Sim. Então, se quiserem, no nosso site tem lá o calendário. Entrando em www.lp.pt podem encontrar o calendário. Esta é a penúltima fase de licenciatura para estudante internacional. Mas ainda existe uma depois. O ideal será mesmo pesquisarem. Quanto mais não seja, assim também descobrem um bocadinho mais. Claro, tanto pesquisem lá ou no site da Edu Portugal também tem um calendário inteirinho lá para vocês. E já que o Duarte mencionou que ainda há a possibilidade de estudar esse ano na Lusófona do Porto, então as aulas começam quando esse ano? É assim, se tudo correr bem, e estamos a acreditar que sim, que poderá correr bem, claro que com as medidas necessárias, como nós andamos sempre, somos obrigados a entrar assim e obrigados a sair assim. Eu e a Clarissa não estamos porque já convivemos diariamente no gabinete. Portanto, se fosse para ficar infectados já teríamos ficado. De qualquer maneira, vamos tentar manter as regras e de forma ordeira e cuidada tentaremos ao máximo que as aulas comecem dentro do previsto em final de setembro, início de outubro. Perfeito. Olha, a Isabel Duarte está fazendo, a Isabel Torres está fazendo uma outra pergunta agora. Ela diz o seguinte: existe a possibilidade de um brasileiro com curso superior em Direito ingressar como portador do diploma, mas para fazer uma outra licenciatura aí na Lusófona do Porto? É um titular de curso superior? Sim, ele vai entrar como titular de curso superior, exatamente. Existe a possibilidade, sim. Tá, e Clarissa, nesse caso, como titular de curso superior, ela precisa de alguma legalização no diploma dela do Brasil para poder concorrer? Não, não precisa. Ela vai precisar apresentar somente a declaração, um certificado da universidade, certo? Informando o grau do curso, se é um bacharelado, se é uma licenciatura, vai precisar apresentar a nota final e a escala de classificação que a gente já comentou. Perfeito. Com uma vantagem, é que não precisa da prova de ingresso. Sim, exatamente. Não precisa do exame. Então essa é a grande vantagem. Perfeito, então essa é a grande vantagem para quem já tem uma graduação, um curso superior no Brasil e quer fazer um novo curso superior em Portugal. É que não precisa da prova de ingresso. Que é uma grande vantagem. Pronto, perfeito. Olha, por incrível que pareça, nós temos participação de algumas outras pessoas de outras nacionalidades dos países da comunidade europeia, como o pessoal que é de Moçambique. Tem um pessoal aqui de África querendo saber também se o processo de seriação, como se dá. Eu sei que não era o foco da live, mas não custa responder essas pessoas, não? O processo de seriação funciona igual para estudante brasileiro e para estudante de outro país da CPLP. Ok, exatamente. A única condicionante é que o INEM funciona numa parceria que nós temos com o Brasil. Certo? Para outros países, os estudantes têm que realizar o exame connosco, exame interno, se preencherem os requisitos de estudante internacional. Se não tiverem nacionalidade europeia ou portuguesa, terão que realizar o exame nacional. Perfeito. Olha, tem uma pessoa que está fazendo uma pergunta aqui, mas eu vou tomar a liberdade de responder porque ela não é do âmbito da universidade em si, mas eu vou fazer a pergunta para que vocês saibam. É o Cássio e ele está fazendo a seguinte pergunta: sendo aceito pela faculdade para os cursos de graduação, que seriam uma licenciatura, por exemplo, e tendo visto, posso levar a minha família, esposa e filho? O reagrupamento está a acontecer normalmente? Cássio, funciona da seguinte forma. Se você é um estudante com carta de aceitação, tudo direitinho, você pode sim, pelo reagrupamento familiar, e desde que o curso que você citou seja uma licenciatura ou um mestrado integrado, ou seja, é maior do que um ano, tá? Nesse caso, você pode sim trazer a sua esposa
e os seus filhos menores de idade. Tomem cuidado se você tem um filho maior, porque é uma outra situação. Então, a sua esposa e os seus filhos menores podem vir para Portugal pelo reagrupamento familiar, sim, tá bom? Isso é permitido pela lei. Vamos seguir aqui. Uma outra pergunta muito importante a pessoa está fazendo aqui sobre a cidadania portuguesa. Porque ela falou, olha, como vocês citaram a cidadania portuguesa, então a pessoa tem que vir fazer o exame nacional aqui. Exatamente. E ela está perguntando quando acontece o exame nacional. Você sabe? Então pode responder. Sim, o exame nacional em Portugal, o ano letivo em Portugal decorre de setembro a junho. E os exames nacionais são nos meses de junho e julho. Este ano é um ano um pouco atípico. Pois. Portanto, os exames nacionais este ano, a primeira fase terminou há relativamente pouco tempo. E a segunda fase só decorrerá em setembro. Ok? Mas o exame, previsivelmente para o ano, voltará ao normal e será junho, julho. Perfeito, então. As inscrições, mas isto é importante, Cris, porque as inscrições têm que ser feitas até março, salvo erro. Isso. Deverão informar-se melhor com a DGES, mas o prazo de inscrições antecede significativamente o exame. É isso mesmo. É importante saberem. A informação que o Duarte passou está precisa. As inscrições para o Exame Nacional acontecem geralmente no final de setembro até março, tá? E as provas do Exame Nacional em junho, primeira fase, e julho, a segunda fase. Diferenças entre o Brasil, que você tem 2 fases do Enem que são obrigatórias, aqui em Portugal, essas 2 fases do Exame Nacional não são obrigatórias. O aluno com as notas da primeira fase, ele já pode concorrer com essas notas para as universidades. A segunda fase seria uma espécie de melhoria de notas, tá? Exatamente, desde que tenha mais de 95 pontos. Claro, senão mais não de tem 9,5. condições. Exatamente, senão não preenche os requisitos. Olha, Gabriel e Clarissa, tem mais uma pessoa aqui, o Gabriel, perguntando o seguinte: como o Enem do ano que vem vai acontecer só em janeiro e o resultado só vai sair no dia 29 de março do Enem do ano que vem, como que eu faço para me inscrever na faculdade para 2021, 2022? Eu vou entrar na segunda ou na terceira fase da Lusófona do Porto? Até pode entrar na primeira. Ainda dá Na tempo, verdade, pronto. Sim, ainda dá tempo, porque, como eu disse, o calendário escolar em Portugal é ligeiramente diferente do calendário escolar no Brasil. O calendário escolar em Portugal é sempre de setembro até junho, julho. Ok? Portanto, as nossas candidaturas, apesar de já abrirem no dia 1 de janeiro de 2021, prolongam-se até outubro de 2021. Ok? Neste caso, para o ano. Portanto, até outubro de 2021. Se os resultados saem em final de março, ele poderá candidatar-se a partir de abril e ainda entrará nas fases iniciais. Pronto, então a Lusófona do Porto, ela garante que tem vagas, que há vagas para todos os cursos durante todas as fases de candidatura? Nós não garantimos nada. Aquilo que nós costumamos fazer... Aquilo que nós costumamos fazer, Clarissa, estão a pedir o teu e-mail, só por sinal. Na verdade, aquilo que nós costumamos fazer é, à medida que as fases vão avançando e dependendo do número de vagas, nós já informamos os candidatos sobre as várias possibilidades. Ok? Nós não garantimos vaga, porque não podemos garantir vaga, porque vai sempre depender do número de vagas versus o número de candidatos. Ok? Perfeito. Mas podemos manter os candidatos atualizados em relação à situação do momento. Ok. Perfeito. Sim. A Tati também está perguntando agora, Tati ou acho que é Tati o nome dela, está perguntando o seguinte: essa modalidade dos estudantes, dos alunos externos sobre as UCs, pode ser feito também por quem tem a nacionalidade portuguesa? Pode, claro que sim. O objetivo será que o estudante, ao vir para Portugal, tendo nacionalidade portuguesa, tem mais facilidade em vir para Portugal, e isso poderá ser uma vantagem, mas frequenta ao primeiro ano, prepara-se para o exame nacional durante o primeiro ano, no final do primeiro ano tem na mesma. Não estamos a ouvir.
Consegue ouvir-nos, Cris? Não estamos a ouvir. Nós não ouvimos. Não. Não tem nada legal. Não conseguimos ouvir, Cris. A Amanda também está a dizer que consegue ouvir-nos, mas não ouve a Cris. Pois, a Cris está muda. Está o Luan, a Luana, a dizer para tentar desconectar o fone e voltar a ligar. Ela não vai ouvir. Não sei se ela tá... Estamos a ouvir, não? Sim. A Luana de novo está a dizer: tens de desconectar de novo.